Glória a Deus. Vamos avançar então. João capítulo 21, a partir do verso 2, diz assim. João 21, a partir do versículo 2, diz o seguinte: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, quer dizer gêmeo, não é? Natanael, eu vou repetir, o pessoal, eu vou repetir. João 21, a partir do versículo 2, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? E eles responderam: não. E então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe. Curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, obrigado por esse tempo tão tremendo de louvor e adoração. Muito obrigado por essa equipe tão ungida. Que louvor maravilhoso. Obrigado por essa palavra do pastor Willy, para nós olharmos para frente no momento da Santa Ceia, olharmos para as promessas, olharmos também, Senhor, para trás de nós, as coisas que ficaram, olharmos para os lados, para os nossos irmãos. Ó Deus, muito, muito, muito obrigado por essa revelação do Senhor. E agora nós estamos diante da Tua poderosa palavra e nós queremos Te pedir sabedoria e revelação. Senhor, nos alimenta nessa manhã com a Tua poderosa palavra, nos desafia com a Tua palavra em nome de Jesus, amém. Amém, estão prontos? Então, queridos, essa é a segunda pesca maravilhosa, não é? É muito interessante isso aqui, porque essa segunda pesca maravilhosa aconteceu 3 anos e meio depois, não é? Daquela primeira. A primeira pesca maravilhosa, ela marca exatamente, fica ligado aqui para vocês entenderem bem essa palavra. A primeira pesca maravilhosa lá de Lucas 5, ela marca exatamente o momento que os discípulos começaram a seguir Jesus. Exatamente, aquele momento, não é? Que o Pedro está lá no barco dele, está numa maior crise, ele tem os sócios dele ali, que inclusive um deles é o Tiago. Então eles param o barco na beira da praia ali na praia, e começam a lavar as redes. Eles estão tão desanimados. Jesus está pregando naquela praia ali, e aí Jesus pede o barco deles emprestado, eles estão tão frustrados, mas agora eles emprestam o barco. Jesus afasta o barco um pouco, prega o evangelho ali em cima daquele barco, muitas pessoas são alcançadas, e depois Jesus fala para eles: agora vamos para a parte mais funda do lago, não é? E aí Jesus os instrui a lançar as redes. O Pedro questiona: mas nós já tentamos a noite toda, não pegamos nada, mas segundo a Tua palavra nós lançaremos a rede. Quem está lembrado da primeira pesca? E aí eles pegam uma quantidade de peixe tão grande que quase que eles afundam. Não é? Tiveram que dividir com os outros barcos ali, com os outros pescadores. Que tremendo, essa foi a primeira pesca. E esse momento marcou o início do ministério daqueles discípulos. Agora veja bem, irmãos, coisa mais tremenda, porque naquele momento ali, que eles veem a pesca, o Pedro se dobra aos pés de Jesus, tão impressionado com aquele grande milagre. E Jesus diz para ele assim, Lucas 5:10, disse Jesus a Simão: não temas, porque de agora em diante vocês serão pescadores de homens. Agora escuta bem, bem aqui nessa primeira pesca, aqueles discípulos, ou aqueles quase discípulos ainda, eles não são discípulos, mas aqueles homens estavam sem propósito, estava tudo dando errado até na vida financeira deles. Eles não pegavam nada, não é? Eles eram pescadores profissionais, dependiam disso, eles não estavam ali brincando de pescar, não é? E estava tudo ruim na vida deles. Então, quando eles encontram Jesus, quando eles colocam Jesus no barco da vida deles, Jesus dá um propósito para eles, não é? No caso deles, fez eles pescadores de homens. Agora veja bem,
as experiências que eles vão viver ao lado de Jesus, irmãos, é tremendo demais, não é? Eles vão ser instrumentos de Deus na vida das pessoas, ok? Nós vamos ver grandes milagres deles nas vidas das pessoas. Lembra quando eles foram enviados lá em Lucas 10? Quando eles foram enviados, os 70 foram enviados, eles voltaram contando tudo o que eles fizeram para as pessoas. Jesus nem foi com eles, e eles foram bênção na vida das pessoas. Mas também, não só na vida das pessoas, mas quando eles começaram a conviver com Jesus, quando Jesus entrou na vida deles, as coisas começaram a acontecer para eles também. Jesus faz uma pergunta para eles em Lucas 22, 35. Quando eu enviei vocês, faltou alguma coisa para vocês? Eles disseram: nada, não faltou nada, não é? Irmãos, eles viveram uma vida de abundância em todas as áreas, viveram felizes porque eles estavam cumprindo o propósito deles, não é? A maior tragédia na vida, eu tenho dito isso, né? Que a maior tragédia na vida não é a morte, é viver sem propósito, não é? Então, eles viveram com propósito, eles foram muito felizes. Agora presta bem atenção, essa foi a primeira pesca maravilhosa. E as consequências da primeira pesca maravilhosa, quando Jesus estava na vida deles, no barco da vida deles. Como que eles foram felizes, como que eles viram tantas coisas maravilhosas na vida deles. Mas 3 anos e meio se passaram, irmãos, e é sobre isso que eu quero falar com vocês, não é? Eu não quero falar para vocês, eu quero dizer que isso falou primeiro no meu coração, não é? Diante desse quadro todo que a gente está vivendo, não é? Diante desse prognóstico de Jesus, que no final o amor de quase todos esfriaria, não é? Então, irmãos, 3 anos e meio depois, esses caras que andaram com Jesus, que viram grandes milagres na vida deles, na vida dos outros, esses homens que foram tão felizes com Jesus, estão agora perdidos novamente. Eles perderam a conexão, eles ficaram offline. Eu mal posso acreditar nisso. Eu disse: meu Deus, ajuda a gente, porque o que aconteceu com eles pode acontecer com qualquer um de nós, não é? Então veja bem, eles estão ali agora offline, completamente offline. Jesus ressuscitou, veja bem. Jesus morreu, na verdade. Primeiro nós falamos num desses domingos o poder da morte de Jesus. Um deles foi que o véu do templo foi rasgado, não tem mais separação, não é? A gente pode entrar a hora que a gente quiser, pelo novo e vivo caminho. Tanta coisa maravilhosa que são promessas da morte. Agora imagina, nós falamos também das promessas da ressurreição. Tantas coisas maravilhosas, porque quando Jesus morreu, ele morreu junto com a gente. Quando ele foi sepultado junto com a gente. Quando ele foi no inferno, ele foi junto com a gente. Quando ele ressuscitou, foi junto com a gente. Só que quando a gente ressuscitou junto com ele, lembra disso? Muitas coisas já não têm mais poder sobre nós, não é? Lembra? A morte, a doença, não é como ele disse? Ele levou sobre si as nossas doenças. Então, e os discípulos agora têm direito a tudo isso. Mas, irmãos, escuta o que eu vou te falar. Eles estão tão focados na circunstância. Qual que é a circunstância? Jesus morreu. Jesus morreu há alguns dias. Eles têm um monte de promessas a esse respeito. Na verdade, eles já podem agora entrar nessa promessa. Porque agora o que era promessa, quando Jesus morresse e ressuscitasse, e se assentasse à destra de Deus, nos lugares celestiais, o que era promessa agora é fato. E agora, veja bem, eles estão com todo o direito de desfrutar de tudo isso. Mas, irmãos, eles estão tão focados, eu chamo disso, eles estão idolatrando tanto a circunstância em volta deles, que eles não conseguem receber o melhor de Deus. Quem está comigo? Nem conseguem reconhecer Jesus. Eles estão tão desconectados que o Pedro diz assim: pessoal, vamos voltar para o nosso trabalho de antes. Vamos voltar a pescar, porque deu tudo errado. O que a gente esperava não aconteceu. Eles não acreditam no melhor de Deus. Irmãos, e 3 anos e meio depois, essa equipe missionária, essa equipe de faixas pretas, essa equipe que viu muito mais milagres do que nós vimos ou veremos. Irmãos, eles andaram com Jesus pessoalmente. Eles viram Jesus se transfigurar. Eles viram Jesus andar sobre as águas.
Irmãos, eles viram tanta coisa tremenda. Eles viram um homem de 4 dias morto ressuscitar e sair de lá com a pele de uma criança. Eles viram paralíticos andar, eles viram cegos pela primeira vez na história voltarem a ver. Eles, não somente isso, mas eles estavam com Jesus e ouvindo a sabedoria do próprio Jesus, que era a expressão da glória de Deus. Eles viram tudo isso. E são esses camaradas que estão assim, olha, de novo, à deriva na vida, de novo, tudo dando errado para eles, de novo perdidos. Eu disse, não, ensina para a gente, Senhor, para a gente tomar essa vacina, para a gente não cair nesse erro também, não é? Meu Deus, eles têm tanta bênção na mão deles. Eu estava até pensando essa semana, isso marcou a minha semana, né? Porque lembra quando Israel saiu do Egito, uma das promessas que Deus deu para o Moisés foi o seguinte: olha, eu vou tocar no coração dos egípcios, para que eles encham vocês de presentes, de ouro e de prata, e muitas coisas. Então, todos esses presentes vão suprir vocês no deserto, até que vocês cheguem em Canaã. Aí o Moisés, meu Deus, isso vai ser um grande milagre mesmo, né? Irmãos, e no final tudo se cumpriu. Os caras batiam na porta, a pessoa batia na porta. Precisa alguém bater na tua porta para pagar dívida? Ou bater na tua porta para te dar um presente? Bate na porta lá, João e Carol, bate na porta. O que é? Eu vim trazer esse carro de presente para vocês, não é? Irmão, foi assim. E eles pegam todos aqueles presentes, todo aquele ouro, toda aquela prata, e saem no meio do deserto, não é? E lá no meio do deserto, eles entram numa crise, eles começam a, de novo, idolatrar a circunstância. Qual é a circunstância? O Moisés que subiu no monte, está demorando demais. Eles estão passando muitas dificuldades no deserto, eles esquecem a promessa e idolatram a circunstância de novo. E aí eles começam a querer um outro Deus, e pegam aquilo que era a bênção, que era aquilo que Deus deu para eles, e fazem daquilo um bezerro de ouro. Veja bem, eu tenho visto, irmão, na nossa geração, coisas que Deus nos deu porque Ele nos ama, presentes que Ele nos deu, sendo justamente, irmãos, os instrumentos que nos afastam dEle. Que coisa! O cara ganha um presente e por causa daquele presente, irmãos, ele se afasta de Deus. Eu nem vou especificar porque eu vou acabar acertando o seu. E você vai dizer, o pastor, né? Mas recebe essa palavra, irmão. Que às vezes Deus te dá coisas que você constrói com aquelas coisas um muro entre você e Deus. E sabe, irmãos, eu acho que isso começou a acontecer com os discípulos. Eles começaram a idolatrar tanto que estava em volta dele. Ele morreu, e agora o que vai ser o nosso futuro? A gente deixou todo o nosso trabalho, tudo que a gente tinha para seguir ele. Agora ele morreu, ele abandonou a gente. Estamos perdidos, vamos voltar a pescar, não é? Então, queridos, o que é que eu quero te mostrar nessa manhã? Como que você não vai entrar nessa estatística de o amor de quase todos esfriar em nome de Jesus, não é? Você teve um começo ali, foi a primeira pesca. Cada um de nós tivemos um começo, primeira pesca. Aí nós colocamos Jesus dentro do nosso barco, e aí a gente viu tanta coisa linda acontecer com a gente, não é? Em nossa volta, foi lindo demais. Mas, irmãos, não vamos idolatrar a circunstância. Quem está me entendendo? Pelo amor de Deus. Mas é o que eu tenho visto na nossa geração. Eu tenho visto a minha geração idolatrando uma circunstância e se desconectando do autor e consumador da fé. E voltando, irmãos, eu tenho visto pessoas voltando para o que era antes. Sabe, eu digo, meu Deus, aí eu vou ouvindo as histórias, não, o cara voltou a beber, o cara voltou a fumar maconha, o cara voltou a fazer o que ele fazia antes, o cara voltou, não pode. Mas aí eu fico perguntando, Senhor, mas o que aconteceu mesmo? Aí Deus me fala comigo, eles idolatraram uma circunstância, e eles perderam a conexão. Não vocês, porque vocês estão tudo banda larga, aleluia, conectados com o Mestre. Não é? Por isso que vocês estão aqui, mas, irmãos, para que isso não aconteça,
não é? Para que isso não aconteça. Vamos tomar essa vacina. Então, em primeiro lugar, vamos ver. O que aconteceu com os discípulos? Da primeira até aquela última, ou a segunda pescaria. O que aconteceu ali? Como que Jesus reconectou os discípulos com ele? Estavam desconectados. Vamos ver. Primeira coisa. O que eu tenho que fazer, pastor? Conecte-se com a palavra de Deus. Diga comigo, conecte-se com a palavra de Deus. Olha para o lado e fala bem alto para o seu irmão ouvir por causa da máscara. Conecte-se com a palavra de Deus. Agora, como o Willy falou, né? Como o Willy falou, você olhou para o lado, agora olha para dentro. Diga assim, conecte-se. Diga o seu nome, conecte-se com a palavra. Irmão, não vacila com isso, porque você não está imune. Se você começar a idolatrar a circunstância, você vai desconectar também. Vocês estão me entendendo ou não? O que eu estou te mostrando é que esses caras aqui, irmãos, desconectaram. Quem sou eu? Não, eu não. Eu sirvo a Jesus há 20 e tantos anos e já sou até um pastor, já vi tanto milagre na minha vida e também já fui instrumento de Deus na vida dos outros. Não, eu estou conectado para sempre. Irmão, não existe isso. Se a gente quebrar um desses princípios aqui, a gente vai estar perdido igual esses discípulos. Desconectados. Quem está me entendendo? Vamos ver então. Primeira coisa, conecte-se com a palavra. João 21:6. Então lhes disse, lançai a rede. Essa é a segunda pesca. Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixe. Vocês estão percebendo aqui, ó? Olha aqui, ó. Eles estão, todo mundo meio frustrado. Jesus morreu, mas eles não estão recebendo a bênção da ressurreição. Voltaram a pescar, voltaram para a vida deles, para a vida que eles tinham antes de conhecer Jesus. E eles estão de novo frustrados, porque sem Jesus a gente fica frustrado mesmo, não tem jeito. O que preenche esse vazio do nosso coração é Jesus. Não é o dinheiro, não é o sucesso, não é o casamento, não é nada disso, não é? Se Jesus estiver no nosso coração, essas coisas vão ser bênção na nossa vida. Agora veja bem, eles estão ali nessa situação. Aí, irmão, Jesus está lá na praia. Jesus quer reconectar com eles. Olha só, está percebendo a desconexão? Jesus está longe deles, mas Jesus que toma a iniciativa, não é? E pergunta para eles, lá da praia, filhos, vocês têm alguma coisa para comer? Não sei se tem eco na praia, acho que não, né? Aí eles respondem, não! Veja bem, irmãos, Jesus toma a iniciativa, Jesus está tomando a iniciativa com alguns de vocês hoje. Está chamando vocês para Ele, não é? E aí, irmãos, o que Jesus faz? O que começa a acender a chama neles? Porque eles não conhecem, eles não reconhecem que é Jesus. Eles olham, está longe e Jesus está na forma glorificada dele já, ok? Nós sabemos que ele veio diferente, né? Ninguém reconhecia ele. Então, quando eles veem Jesus de longe, em outra forma, eles só respondem, não tem nada, crise, muito difícil. Aí, irmãos, o que Jesus diz de lá? O que ele diz de lá? Lançai a rede à direita do barco e achareis. Irmãos, o que Jesus quer mostrar? Escuta aqui, ó, fica ligado. Jesus quer que eles lembrem como que tudo começou. Como que começou o relacionamento deles? Foi através de uma palavra. Eles também estavam frustrados e perdidos no começo, sem Jesus, sem nenhuma expectativa. E Jesus entrou no barco deles e disse, vamos para a parte mais funda, liberou uma palavra. Agora lancem as redes. O Pedro disse, não dá, nós já tentamos. Mas ele percebeu, mas segundo a tua palavra, nós lançaremos as redes. E agora Jesus de novo está novamente falando com eles, porque deixa eu te falar uma coisa, irmãos, o que te dá vida
é a palavra de Deus. A ansiedade tira a vida, a palavra dá vida. Por isso que Jesus falou tanto sobre ansiedade: não andem ansiosos. Mateus 6,25. O apóstolo Paulo fala em Filipenses 4,6: não andem ansiosos por coisa alguma. Porque, irmão, se nós começarmos a idolatrar a circunstância, isso é a ansiedade, nós vamos desconectar dele. Fica ligado nisso. Então, irmãos, como que Jesus combate a ansiedade deles com o futuro, com a crise, com essa circunstância que eles estão vivendo? Como que ele combate? Como que ele combate? Responde bem alto, como que ele combate? Com a palavra. Lembra quando ele encontrou os discípulos na estrada de Emaús? Os caras estavam em crise também. Nós pensávamos que ele ia redimir Israel. Hoje já é o 3º dia. Eles estavam ansiosos com a circunstância, idolatrando a circunstância. E aí Jesus começou: peraí, calma lá. Eles não reconheceram Jesus que estava do lado deles, irmãos. Aqueles discípulos não reconheceram Jesus. Eu vejo que às vezes a igreja não está reconhecendo Jesus. Jesus está perto, mas eles estão desconectados, porque eles se desconectaram da palavra. Eles não conseguem ouvir a palavra. E Jesus aproxima deles e diz: peraí, deixa eu só lembrar uma coisa, deixa eu só entender uma coisa. Por que vocês estão assim, tão ansiosos, tão preocupados? Sobre o que vocês estão falando tanto ultimamente? Qualquer semelhança terá sido mera coincidência. Aí eles dizem: morte. É sobre o que eles estão falando, sobre medo que eles estão falando. E aí a Bíblia diz que Jesus começa, a partir do livro dos profetas, falar para eles o que deveria acontecer com o Messias, que ele deveria ser entregue pelos gentios, que ele deveria morrer, e depois ele ressuscitaria no 3º dia, e ele se assentaria à destra de Deus. Jesus começa a ensinar de novo para eles a palavra. Sabe o que é que um fala para o outro no final? Ele diz assim: disseram um ao outro: você não sentiu arder o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Então cuidado para você não idolatrar a circunstância, isso vai desconectar você de Jesus. Lembra do Davi quando ele chega em Ziclag, e aí ele vê uma circunstância. Qual que é a circunstância que o Davi chega lá em Ziclag, 1 Samuel 30? O que ele vê lá? A cidade queimada, não é? A esposa dele, todas as outras esposas dos homens dele, tudo raptados. Os filhos, irmão, que tragédia. Olha só, a Bíblia diz, 1 Samuel 34, Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais força para chorar. O que você faria? Eu faria isso também. Choraria, meu irmão, até me acabar. Mas só que a diferença entre Davi e aqueles homens é que eles permaneceram ali de joelhos para aquela circunstância. Eles permaneceram ali idolatrando aquela circunstância. Deus, circunstância. Nós vamos morrer. Mas o Davi se levantou dali. Irmão, não é errado a gente sofrer. Não é errado a gente sofrer talvez uma ansiedade por um momento, a gente ficar preocupado, a gente é humano. Qual que é o erro? A gente fica lá. Tudo bem, teve um susto do início. Todo mundo se assustou. Mas peraí, irmãos, a vida continua. A gente vai ficar lá de joelho para essa circunstância? Aí veja bem o Davi, versículo 5, quer ver? Acompanha comigo. Porém, Davi, todo mundo chora até não ter mais força para chorar. Davi, porém, se reanimou no Senhor seu Deus. Versículo 8, consultou Davi ao Senhor. Quem está comigo? Percebe como que ele venceu aquela idolatria? Como que ele venceu aquela ansiedade que estava vindo sobre ele? Como foi? A palavra. É isso que Jesus faz com os discípulos. Lançai a rede à direita do barco. Isso é uma palavra. E eles conectaram com aquela primeira palavra do início. O João disse: é o Senhor. Interessante, por que ele percebeu isso, né?
Por que ele percebeu se era uma pessoa diferente? Não mudou a visão dele, não mudou nada, continuou a mesma distância. Mas quando Jesus liberou a palavra, ele disse: é o Senhor. O Pedro, que estava meio sem roupa, porque estava pescando ali, ele já se vestiu e já pulou na água para encontrar com o Senhor. O que fez com que o João percebesse que era o Senhor? A palavra. Nós temos que conectar com o início. Irmãos, lembra quando Jesus chega na casa de Marta e Maria, e a Marta começa a questionar, não é? Jesus, porque a Maria só quer ouvir a palavra. E a Marta começa a se incomodar com isso. Você não repreende ela não está me ajudando. Jesus responde para Marta, Lucas 10:41. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Você está idolatrando uma circunstância. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo só uma coisa. Diga só uma coisa. Agora grita, diga só uma coisa. Não, pastor, você não está entendendo, eu tenho muitas necessidades. Pois é, mas a Bíblia diz que você só precisa de uma coisa. E Jesus disse: pouco é necessário, ou mesmo só uma coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Qual foi a boa parte que ela escolheu? Está em Lucas 10:39. Maria quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. A Marta queria tirar ela de lá. O que a Maria percebeu? Ele não vem aqui todo dia. Quanto tempo faz que ele não vem aqui? Não é? Isso não é uma apologia à preguiça, nunca. Mas era a prioridade do momento. Jesus não vivia ali, ele está passando por ali. Larga tudo, depois a gente arruma a casa, vamos ouvir a palavra. Quem está me entendendo? Se nós começarmos, irmão, escuta bem, idolatrarmos as circunstâncias à nossa volta, se nós não priorizarmos esse tempo de edificação pela palavra de Deus sobre nós, se nós começarmos a viver essa correria, igual os discípulos, nós passamos a noite toda tentando, não deu em nada, e não vai dar em nada mesmo sem Jesus. E tomara que não dê, porque quando não começar a dar, pode ser que você corra para Ele. Porque se começar, irmãos, eu acho que para alguns a maior tragédia que pode acontecer é dar tudo certo o tempo todo. Porque para alguns que já estão desconectados dele há muito tempo, irmãos, esse sucesso só está afastando cada vez mais eles. Eu não estou pregando sobre fracasso, eu estou pregando com sucesso com Jesus. Sucesso com Jesus. Sucesso com Jesus, porque, irmão, sucesso sem Jesus é fracasso. Não é? E quando as coisas começam a dar errado, parece que a gente tem uma tendência: peraí, eu estou fazendo alguma coisa errada, Senhor, vem para o meu barco de novo. Quem está me entendendo? Então qual que é a primeira coisa, irmãos? Que a gente não pode pisar na bola. Como é que a gente faz para a gente nunca desconectar? A gente tem que estar conectado com a nossa Bíblia. Olha só, deixa eu só fechar isso aqui dizendo assim para vocês, Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva. Diga, a palavra de Deus é viva. Não, irmão, aguarda isso aí no teu coração, escuta. Vamos de novo? A palavra de Deus é viva. Agora só vocês. Por que a palavra de Deus é viva? Porque ela é uma pessoa. João 1:1 diz: no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Quando o apóstolo João teve a visão de Jesus, a revelação de Jesus no Apocalipse, não é? Apocalipse 19, a Bíblia diz que ele viu Jesus e na sua coxa estava escrito a palavra de Deus. Jesus se identifica como a palavra de Deus. Então escuta bem, a palavra de Deus pode ser atualizada. Irmão, se nós pudermos atualizar Jesus, nós podemos atualizar a palavra de Deus. Quem está me entendendo? Não é? Não, porque a sociedade mudou, as coisas mudaram.
não é? Agora isso aqui pode, agora isso aqui é permitido, agora isso aqui não é tão escandaloso. Então a Bíblia tem que se atualizar. Não, irmão, quem tem que se atualizar são esses falsos profetas que estão pregando isso. Porque se a Bíblia pode ser atualizada, então, irmãos, está tudo errado na Bíblia. E se a Bíblia pode ser atualizada, Jesus pode ser atualizado. Irmão, a Bíblia é a base da nossa fé. Está escrito, nem um tio, nem um jota pode ser atualizado ou modificado. As Escrituras são inerrantes, diga glória a Deus. Ela é uma pessoa, ela é viva e eficaz, ela é mais cortante do que espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de separar a alma do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os propósitos do coração, porque ela é uma pessoa. Então eu não estou te chamando para você aprender sobre a Bíblia, isso não vai mudar a sua vida. Eu estou te falando para você ter um relacionamento com essa pessoa que é Jesus, que é a sua palavra. Vamos avançar. Segundo ponto, dos 38. Estou brincando, vamos lá, vamos avançar. Irmão, é muito importante isso aqui, para a gente não se desconectar. Qual que é a segunda coisa que Jesus ensina para eles? Nós precisamos lembrar do que o Senhor já iniciou na nossa vida. Vamos repetir isso? Muito importante isso. Não só você ter um relacionamento com Jesus pela palavra, mas você lembrar, você parar. Ei, se você ficar só pensando nas circunstâncias, você não vai ter tempo para pensar nisso aqui. Se você ocupar sua mente só com... você não vai parar e lembrar do que ele já fez. Porque olha só o que acontece aqui em João 21:7. Aquele discípulo a quem Jesus amava, que é o João, disse a Pedro: é o Senhor. Irmão, por que o João disse isso? Porque ele lembrou de um acontecimento anterior, não é? Como eu disse, não mudou a visão dele, não mudou o raio de visão dele, o ângulo da visão dele, não mudou nada. Por que ele está vendo? Só ele que faz isso, só ele que já fez isso na nossa vida. Sabe, o que o João está pensando? A gente não pode se desconectar, a gente não pode abandonar ele. A gente não pode, nesse momento, ser incrédulo, porque aquele que começou a boa obra, Filipenses 1:6, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Você não pode desistir, porque se ele começou algo em você, ele vai completar. Isso é uma promessa. Ah, pastor, está muito difícil. Deixa eu te perguntar, você consegue reconhecer que ele fez algo na sua vida, ainda que seja pequeno? Deixa eu ver. Quantos aqui reconhecem que Jesus já fez algo na sua vida? Assim, ó, calma. Não estou falando de milagre agora. Não é? Não estou falando de milagre. O que eu estou falando? Você reconhece alguma mudança no seu comportamento, nas suas reações, no seu modo de viver? Quantos aqui reconhecem que já houve uma pequena mudança? Todo mundo. O que ele começou, ele vai completar. Então, isso é muito importante, irmãos, a gente pensar isso. Porque, veja bem, olha só como é interessante, não é? A gente olha só, isso aqui é um segredo. Jesus, lá na multiplicação dos pães, ele pensou assim, não é? O que eles tinham? O que eles tinham lá na multiplicação dos pães? 5 pães e 2 peixes. Quantas pessoas? Quantos homens tinham lá? 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Mas o que Jesus focou? Deus, Pai, ele agradeceu, lembra? Pai, obrigado. O que Jesus está reconhecendo? Ele já começou. Ele já começou. Porque qualquer coisa que nós temos já é um milagre, irmãos. Ele tem 5 pães e 2 peixes, o milagre já começou. Quando ele viu aquilo, ele disse: não, Deus já me deu isso aqui, eu já tenho. Então, se ele começou, ele vai concluir. Ele chamou os 12, parecia uma loucura, e distribuiu um pouquinho para cada. Pode ir. Porque o que ele começou, ele vai completar. Pode ir, pode distribuir. Qual que é o nosso problema? A gente foca na circunstância, naquilo que a gente não tem, e a gente esquece o que ele já fez. Quando Moisés está diante do Mar Vermelho, Senhor, apavorado, Deus diz para ele: Moisés,
Por que clamas a mim? Diz ao povo de Israel que marche, e tu levanta essa vara. Já estava um milagre na mão dele, e ele lá com o milagre aqui abaixado, chorando. Ei, Moisés, o milagre já começou, está na sua mão. Levanta o milagre, ordena ao povo de Israel que marche. Vai dar certo. Quem está me entendendo? Quando Eliseu chegou com a viúva, né? Lembra da viúva? Que os caras vieram pegar os meninos dela para pagar a dívida. O Eliseu perguntou para ela assim: o que é que você tem em casa? Qual que é a resposta dela? Idolatrando a circunstância em volta dela, ela responde: eu não tenho nada. Mas de repente Deus muda a perspectiva dela e ela diz: a não ser, eu lembrei, um pouquinho de azeite numa botija. Qual que é a resposta do profeta? Traga para mim, o milagre já começou. Aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O que ele começou, ele vai terminar. Para de ficar idolatrando a circunstância, fica pensando naquilo que você já recebeu. Meu casamento, acaba tudo meu casamento. Ei, lembra do milagre que foi você casar. Eu estou brincando, mas é sério. Não acredito, eu estou ganhando tão pouco. Isso aqui, o meu dinheiro não dá. Lembra do milagre quando você passou no concurso, que você orou, que você chorou, você clamou, você recebeu. Pensa nessas coisas. Pensa naquele que lá no começo fez grandes milagres na sua vida. Sabe por que você está assim agora apavorado, idolatrando a circunstância? Porque você desconectou. Você desconectou. Porque lá no começo você estava pior. Irmão, no começo os discípulos estavam pior do que eles estavam agora. Muito pior. Mas só que agora eles estão idolatrando a circunstância. Então tudo para eles ficou grande demais. Eles estão apavorados, pensando em desistir de tudo. E Jesus começa a mudar a perspectiva dele. Primeiro, com uma palavra, para eles voltarem para a palavra. Segundo, Jesus lembra eles do que já foi feito na vida deles, do que ele já tem, do que ele já tem. O que você já tem já é o suficiente para o milagre, irmãos. Meu Deus, já é o suficiente. Quem está me entendendo? Já é o suficiente. Aleluia. Glória a Deus. Então a gente não pode focar no que a gente não tem. Esse foi o engano da serpente para o Adão. Você não tem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você tivesse, você seria conhecedor do bem e do mal como Deus. Você seria como Deus. Você poderia ser melhor do que você já é. Em vez dele focar e dizer: cara, eu já tenho um paraíso só para mim, minha gata. Casei com a mulher mais bonita do universo. Tá bom, sou feliz. E recebi tudo de graça, eu não tinha direito a nada, eu não plantei esse paraíso. Tudo veio para minha mão de graça. O que é que eu vou querer mais do que isso, cara? Mas esse é o engano da serpente. Você fica focado numa coisa que você não tem, nem foi feita para você. E você idolatra aquilo tanto. Idolatra. Às vezes são sonhos, mas talvez não seja o seu sonho para você. E a gente fica tão focado nessas coisas que desconecta da palavra e desconecta do que ele já fez. Deixa eu terminar. Terceiro lugar, como que Jesus vai trazer de volta? Como que Jesus vai conectar eles numa banda larga, poderosa, que não é indestrutível, porque tudo depende sempre da gente. Quem está me entendendo? Eu coloquei diante de vocês a bênção e a maldição, diz o Senhor. Escolham a bênção, é uma escolha. E essa escolha é sempre. Agora vamos lá, última coisa. Diga comigo, generosidade. Diga comigo, conecte-se com a palavra. Diga comigo, lembrar o que Jesus já iniciou na minha vida. E ser generoso. Deixa eu te mostrar como que isso é tão importante para a gente não desconectar. Versículo 9. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaram de pescar. Quantos peixes eram? Quem lembra? Quem lembra quantos peixes eram?
A Bíblia diz que eles pescaram 153. Irmão, contaram porque eram peixes sobrenaturais. Quem é que conta um monte de peixinho velho? Irmãos, os pescadores, não é? Pescador não é assim? Quantos pescou lá, Jacques? Não sei, acho que uns 10, duvido, só se foi pequeno. Porque se foi peixe grande, pescamos 13. Irmãos, não é? Olha aí, a pescadora riu. Olha aí, escuta bem. Eles pescaram 153, porque eles contaram. Eles ficaram tão impressionados com o tamanho do peixe, que eles contaram os peixes. Agora veja bem, o que Jesus estava fazendo na praia? Me ajuda aí, participa, interage. Se você que está assistindo quiser interagir também, vem para cá, sai daí, sai de casa. Olha, aqui tem interação, é top. Olha para mim aqui, ó. O que Jesus estava fazendo na praia? Fala para mim. Assando peixe. A pergunta é: Jesus precisava de peixe? Para quem eram os peixes que Jesus pediu para ele? Para os discípulos. Irmão, generosidade não é para Deus. Você está enganado, te enganaram. Generosidade não é para a igreja. Irmão, se ninguém der na igreja, Deus vai levantar o Ciro inimigo lá do outro lado e vai construir os muros de Jerusalém. Então, generosidade não é para Deus e nem para a igreja, generosidade é para você, porque ela te conecta com Deus. Quer ver? Olha só, quando eles trouxeram os peixes, Jesus disse: traga um pouco dos peixes que vocês acabaram de pescar. Irmão, quem foi que deu os 153 peixes? Quem foi que deu? Foi Jesus. E Jesus não precisava de peixe, nem mesmo daqueles 153, porque ele já tinha peixe lá na praia. Era para eles. Então eles vieram e eles assaram o peixe junto com Jesus. O que é que eles ganharam? Comunhão. Participaram. Irmão, quando a gente participa com o nosso dinheiro, a gente está próximo, a gente está fazendo algo junto, a gente é sócio. Vocês estão me entendendo? Quantos empresários tem aqui? Está entendendo o que é sociedade, Rogério? Está entendendo? O dízimo, ou então qualquer doação que você traz para o reino, irmão, Deus te fez sócio. Isso não é uma coisa para ele: oh, Deus precisa tanto do seu dinheiro. Irmãos, ele está te fazendo sócio. Que coisa mais tremenda. Você vê que os milagres na Bíblia giram em torno, escuta, os milagres na Bíblia giram em torno da generosidade. Por que às vezes até alguns pregadores até se aproveitam disso, de olha aí, a viúva de Sarepta, olha aí, todos os milagres que aconteceram na Bíblia, tem que dar alguma coisa. Não é isso. Irmão, todo milagre financeiro aconteceu em torno das pessoas estarem fazendo algo no reino. Quer ver um milagre financeiro na Bíblia? Quando o machado do rapaz lá que estava construindo caiu, né? Lembra lá? O que eles estavam? Eles estavam fazendo o quê quando o machado caiu? Eles estavam cortando madeira para ampliar a igreja. Mais pessoas ouviriam a palavra. Quando caiu o machado, Deus deu uma direção para o Eliseu para colocar um pedaço de pau em cima da água, que o pau atrairia o ferro. Irmão, onde já se viu um negócio desse, foi um milagre. Mas por que aconteceu o milagre? Porque eles estavam envolvidos no reino. O Pedro chega com Jesus e diz: Senhor, faz um milagre, porque a gente não tem dinheiro, o Senhor tem que pagar o imposto. Jesus te falou assim: olha, quem é que paga imposto? São os filhos? Não é? Ou é o povo? Eles responderam: é o povo. Ele falou: eu sou filho, eu não tenho que pagar, mas eu vou pagar para que ninguém se escandalize. Porque você se preocupou comigo, eu vou pagar o seu imposto também. Porque você se preocupou com o reino do meu Pai, eu vou resolver o seu problema também. Então, irmãos, o que está acontecendo aqui é que lá no começo do ministério de Jesus com os discípulos, o que aconteceu ali? Eles estavam em crise, porque não pegaram nada. Aí Jesus aproxima deles e quer saber o quanto que eles estão envolvidos com o reino. Aí Jesus fala assim: me empresta o barco.
Se fosse você, para pensar aí, você passou uma noite toda pescando frustração. Irmãos, eles estavam muito cansados, exaustos, vocês estão me entendendo ou não? Eles estavam muito... Eu não estou falando de uma pescariazinha com anzol, irmão, e nem essa que o Jacques faz, puxando no barquinho, e aí o tucunaré vem e pega. Eu estou falando de pescadores profissionais que nem tinham nylon, que era uma rede estupidamente pesada, de cipó. Irmão, que trabalheira, eles estavam ali, agora eles estão limpando a rede, frustrados, com raiva. E Jesus fala assim: me empresta teu barco. Isso representava dinheiro, porque eles poderiam alugar o barco, ou eles poderiam sair dali para levantar dinheiro em outro lugar. Quando eles emprestam o barco, eles estão perdendo tempo, porque tempo é dinheiro. Quando eles se envolvem com o reino, acontece um milagre financeiro. Por quê? Porque eles se aproximam, porque eles se tornam sócios, porque eles se envolvem, porque o negócio de Deus é o meu negócio. Deus usa o negócio do Pedro. Deus prega o evangelho de cima do negócio do Pedro. O instrumento que ele usou se encheu de peixe. Aquele barco que ele usou para pregar o evangelho do reino se encheu de peixe. Quem está me entendendo? Que a generosidade não é para Deus, nem para a igreja, é para você. Você se aproxima de Deus, você se torna certo. Agora eles estão ali de novo perto de Jesus, conversando com Jesus. Que coisa tremenda, que coisa tremenda. Amém, queridos? Aleluia, glória a Deus. Qual é o segredo, pastor, para a gente não desconectar? Conecte-se com a palavra. Tenha um relacionamento com a palavra, porque a palavra é uma pessoa. Lembre do que ele já começou na sua vida. Terceiro, entenda a escrita: dos 153 peixes, quem foi que te enganou? Que é tudo seu. Quem foi quem te enganou? A Bíblia diz que ele dá semente para que semeia e pão para alimento. Ó, 2 Coríntios 9:10. Ele dá semente ao que semeia e pão para alimento. Irmão, o que é para semear não pode ser comido. Quem te disse que você tem direito de comer tudo, os 153? Ei, uma parte é dele. Para ele? Não, ele já tem. É para você. Para você participar, para você ficar perto. Doar no reino é um privilégio. Meu Deus. Meu Deus. Lembra dos filhos do Eli? Lembra dos filhos do Eli? Chegava a carne com a gordura. E eles assavam a carne, cortavam a carne e pegavam a carne com a gordura para eles. O cara que estava doando dizia: não, sacerdote, não, uma parte é de Deus, a gordura é de Deus. Não é tudo para você. Ele dizia: me dá essa carne, e pegava a carne. E a Bíblia diz, irmãos, que o pecado, olha 1 Samuel 2,17, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezaram a oferta do Senhor. Quantos de nós, irmãos, nos desconectamos? Por quê? Porque nós começamos a idolatrar o dinheiro. E aí a gente não consegue separar a gordura. Gordura. Ei, não. Ele deu semente para plantar e pão para alimentar. O que não é pão é semente. Você está se desconectando, meu irmão. Cara, e sabe, deixa eu te falar uma coisa: a pior desgraça que pode acontecer é não acontecer nada com você. Como assim, pastor? É igual o Sansão. Sansão vai lá, deita com a prostituta, aí vem os inimigos, ele mata todo mundo, arranca o portão da cidade, sobe na montanha. Os caras falam: Sansão, você está vivendo errado. Rapaz, se eu estivesse vivendo errado, Deus não me abençoava do jeito que ele está me abençoando, rapaz. Cala a boca aí, meu irmão. A melhor bênção que poderia ter acontecido na vida do Sansão teria sido dar errado no meio do caminho, para ele, igual os discípulos, voltarem para Jesus, voltarem para a palavra, voltarem a pensar o que Jesus fez na vida deles, voltar a ser generoso, a participar do reino. Não aconteceu nada com Sansão, só aconteceu no último momento da vida dele,
não é? Quando ele já estava com a Dalila, deitado no colo da Dalila, e ele disse: vou fazer como das outras vezes, vou arrebentar com todo mundo, que Deus é comigo, meu irmão. Nós sabemos que não foi assim. Fique em pé no seu lugar. Ô pastor, só tá que bate na gente. Coloque a mão no seu coração. Não, meu irmão, é porque eu amo vocês. Quando eu vejo esses discípulos tão homem de Deus, que viram tantas coisas grandes, eu fico preocupado. Primeiro comigo, eu digo, meu Deus. Aí eu olho para os meus filhos, fico preocupado com meus filhos. Meu Deus, meus filhos não podem se desconectar disso. Meus filhos não podem perder Jesus pelo caminho, não é? Não pode ficar vislumbrado com as circunstâncias. José e Maria, quando estavam levando Jesus para o templo, ficaram tão vislumbrados com a festa que perderam Jesus no caminho. Um dia depois eles sentiram falta de Jesus. Pensa bem, cadê Jesus? Não está com você? Não, cadê Jesus? Andaram por todo lugar procurando Jesus. Perderam Jesus no caminho. Irmão, nós não podemos perder Jesus no caminho. Quem está me entendendo? Coloque a mão no seu coração. Peça para Ele, peça: Senhor, me dá uma palavra. Me atrai para a palavra. Senhor Jesus, me faz lembrar do nosso começo. É tão gostoso quando um casal, às vezes, não é? Quando um casal, às vezes, está passando por uma dificuldade, como conselheiros, é uma estratégia de reconciliação a gente fazer eles lembrarem do começo, do namoro. Lembrar do primeiro amor. Lembrar do que aconteceu lá. Como que vocês se conheceram? Irmãos, como que isso é fantástico. Aí eles começam a lembrar daquele momento, daquele romantismo, daquelas coisas boas. Ao invés de ficar focados aqui no erro, na circunstância que está fazendo eles brigarem e separarem agora. O que Jesus fez ali foi isso. Lembrou eles a palavra. Lembrou eles o que ele já tinha feito na vida deles e através da vida deles. E lembrou eles que eles eram sócios. Que uma parte era sempre para Deus e isso sempre aproximaria eles de Deus. Que Deus não precisava do que eles tinham, porque foi Deus que deu tudo. O próprio Davi diz: como que eu vou dar alguma coisa para o Senhor? Se tudo que eu tenho veio das tuas mãos. Como que nós vamos dar alguma coisa para Deus, irmãos? Você não está dando nada para Deus. É um privilégio você ser sócio dele. Espírito Santo, obrigado pela tua palavra. Senhor, nos ajuda, Senhor, a nos curvarmos diante da tua palavra viva nessa manhã. E não nos curvarmos diante do bezerro de ouro que o homem construiu, a circunstância construiu. Mas que nós possamos focar na tua palavra, focar naquilo que o Senhor já fez na nossa vida. E nunca esquecermos, Senhor, nunca esquecermos que tudo que nós temos, ou somos, ou seremos, tudo veio de Ti. Tudo veio de Ti, é para Ti. É para Ti, é para o Teu reino. Em nome de Jesus. Amém, amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com cada um hoje e para sempre. Amém, amém. Glória a Deus.